Os relés são conectados ao lado secundário de TCs e tomam somente decisões corretas sobre o disparo ou não, se a corrente de entrada estiver correta. Esta é a tarefa do TC de proteção, que deve ser capaz de transformar correntes de geradores, transformadores ou barramentos, variando desde uma baixa porcentagem da corrente nominal até muitas vezes o seu valor para faltas de curto-circuito. A forma clássica para especificar tal TC é definir a corrente máxima esperada, a qual terá de ser conduzida pela sua carga relacionada com um erro admissível máximo. A norma IEC especifica um erro admissível a um múltiplo definido de corrente estipulada para uma carga nominal. Por exemplo, 5P20 significa que para 20 vezes a corrente estipulada, o TC não pode ter um erro maior de 5%. Para as classes segundo o IEEE, usa-se uma abordagem similar ao calcular a tensão do terminal a partir da curva de excitação do TC e considerando a resistência do enrolamento e carga externa. Por exemplo, a proteção de classe C400 significa que, para uma carga de 4 ohms e 20 vezes a corrente estipulada, o TC não pode ter erro de mais de 10%. Isto requer altas tensões de condução, resultando na necessidade de núcleos de ferro grandes. Desta maneira, além da relação, as características essenciais de um TC de proteção típico são a tensão limiar de saturação e as características magnéticas, a resistência do enrolamento e a relação da carga nominal com a carga real, já que isso influencia diretamente o seu desempenho. Quanto mais alta for a carga, menos corrente o TC pode fornecer ao relé de proteção sem saturação. As características magnéticas e a carga determinam o fator limitante de precisão do TC ou ALF. Os fabricantes verificam esses parâmetros durante os testes de desenvolvimento, fabricação e aceitação. Após a instalação em campo, testes de comissionamento verificam se o TC não foi danificado durante o envio e se as conexões estão corretas. O sistema de proteção deve ser conectado ao núcleo correto e o tap correto com a polaridade correta para o TC com tap. A carga é medida para verificar se ela está abaixo da carga nominal. Essas medições são normalmente repetidas ao recomissionar a central, por exemplo, após retrofit do sistema de controle e proteção. Para garantir proteção confiável e medição correta, os TCs devem ser testados em diversos estágios durante seu ciclo de vida.